Seja a tua voz, sejam os teus olhos, sejam os teus pés. Cada vez que eu tocar num rosto em pranto, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, sejam tuas mãos, seja a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, Mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer. Cada vez que eu tocar num ombro amigo, cada vez que eu fizer o que já não se faz, cada vez que em silêncio eu doar a outra face, serei tuas mãos, venha a tua graça e o teu amor. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, Mestre, amigo, amado Jesus. Eu quero te servir, eu quero te obedecer, viver tua vontade, refletir tua verdade, te honrar com minha vida, em tudo te adorar, Mestre, amigo, amado Jesus, este é o meu querer. Amados, é este Mestre querido que nós queremos nesta manhã mais uma vez adorar e celebrar. Tudo é por causa dele, tudo é para ele, tudo é por meio dele. E não há outra razão que nos possa fazer estar aqui nesta manhã a não ser Jesus. Ele, o nosso Mestre amado, querido, nosso Salvador. Saudar a todos com a graça e a paz deste nosso Salvador, Jesus Cristo. Sentimos-nos abraçados e cuidados nesta manhã, é o nosso desejo também. Saudar a todos os que nos visitam, se por acaso alguém está pela primeira vez, sempre que desejamos que possam, junto dos nossos recepcionistas, receber informação da igreja e deixar também a informação se for o desejo. São todos muito bem-vindos. Também sempre celebramos com alegria a vida daqueles que o Senhor vai abençoando com mais um ano de vida. Esta semana, o nosso pequenino Gabriel Soares, a irmã Ruth Costa e a irmã Emma. Nenhum dos três está cá hoje, mas celebramos a todos com alegria a vida e agradecemos ao Senhor, porque é a manifestação do seu cuidado e da sua fidelidade, com toda a certeza, amados. As atividades da igreja vão decorrendo. Ontem foi um dia muito intenso, reunimos em diversos lugares e com diversas temáticas, aqui as senhoras, as mulheres e os homens, um tempo muito abençoado, falar sobre estar em cima de um muro, foi muito abençoador. Os jovens reuniram-se em casa da Inês, falaram sobre dependências, certamente também um tempo muito abençoado. Então agradecemos muito a Deus por estas oportunidades e lembramos que, entretanto, outras atividades já estão agendadas e eu queria muito partilhar com os irmãos isso. Os jovens vão ter já no próximo dia 23 o seu culto
Joel, podes, por favor, passar a informação? Eu não estou a conseguir aqui. Certo, exatamente. Dia 23 de março, sábado, o culto dirigido pelos nossos jovens e adolescentes, todos estão convidados. Por favor, mantenham nas vossas agendas essa atividade e esse tempo, mais do que uma atividade, é um tempo e uma oportunidade de estarmos juntos e celebrarmos o nosso Deus, dirigido pelos nossos jovens. Dia 26 de abril, que queria desde já começar a anunciar esta atividade. Dia 26 de abril temos a celebração de esperança, vai acontecer no Porto, vai acontecer no pavilhão Rosa Mota, o pavilhão Super Boca Arena, uma das maiores salas do Porto. Vamos ter como pregador o neto do pastor Billy Graham. Ele vai estar connosco, vai ser um tempo de partilha, de partilhar o Evangelho de Jesus Cristo desta circunstância. Então estamos a tentar reunir o maior grupo possível, não só de crentes, mas também a oportunidade para levar amigos nossos a estarem lá. Então, dia 26 de abril é uma sexta-feira, e os irmãos devem estar a pensar, sexta-feira à noite, entrar no Porto até junto do pavilhão Rosa Mota não vai ser fácil. Estamos a providenciar autocarros gratuitos, vamos juntar também com a Igreja de Águeda e com a Igreja de Aveiro, vamos ter autocarros para podermos ir sem termos problemas de estacionamento e vamos estar a agendar isso, vamos entretanto começar a recolher nomes para podermos ter de facto o número dos irmãos que podem e que querem estar. Por favor, orem por este tema. Nós vamos ter também, não nesta próxima quarta-feira, mas na quarta-feira, dia 20, aqui no nosso culto de quarta-feira, o pastor Jaime Cisterna, ele é o líder, aquele que está a dirigir do ponto de vista da Associação Billy Graham toda esta atividade. Ele é um pastor brasileiro, vive há muitos anos no Canadá, vai também ser o tradutor da mensagem do pastor Will Graham. Ele vai estar connosco na quarta-feira, dia 20, vai ser uma oportunidade também de ouvirmos da parte dele a palavra e também de sermos desafiados a aproveitarmos esta oportunidade para partilharmos o Evangelho. Então, por favor, dia 26 de abril, vamos tentar ter este tempo e também esta oportunidade de partilharmos o Evangelho a partir daquele lugar lá no Porto. Também a nossa escola dominical está num momento de transição. Eu não sei se o irmão Carlos quer mas estamos em transição, estamos em adaptação de algumas realidades, os irmãos vão percebendo isso, estamos também a recolher informação que nos é útil para a organização das nossas classes, portanto os irmãos, por favor, estejam atentos e no primeiro domingo de abril vamos então operar algumas alterações que entretanto vamos sendo anunciadas e vamos então continuar a estar comprometidos com esta que é a melhor escola do mundo, não há melhor escola do que esta. Continuar a desafiar os irmãos a ajudarem-nos a ajudar. A nossa cesta solidária precisa de incrementos e de ajuda, vamos tendo alguns pedidos aos quais precisamos de ajudar. Por favor, sintam no vosso coração o desejo de participar, podem trazer ao domingo, podem trazer durante a semana, mas por favor ajudem-nos com esta área de ação de misericórdia da Igreja, com o qual nós também queremos estar certamente comprometidos e para o qual o Senhor Jesus também conta com a nossa entrega e a nossa resposta de amor. No próximo domingo, no culto, nós vamos ter uma intervenção muito prática que, por diversas razões, vamos fazendo cá na nossa caminhada anual. A nossa cooperação com a Convenção Batista Portuguesa permite-nos ter privilégios, mas também, obviamente, a nossa responsabilidade. E uma das responsabilidades que temos é com a nossa escola, com o nosso seminário. Então, no próximo domingo, nós vamos levantar a oferta destinada ao apoio do trabalho de educação teológica no nosso seminário. Então, por favor, os irmãos contem, no próximo domingo podemos também desta forma abençoar o trabalho da Convenção através da sua escola, que tanto nos abençoa com toda a certeza. E precisamos também de continuar comprometidos em oração. Temos muitas razões pelas quais precisamos nos cuidar em oração. Alguns irmãos estão a recuperar de situações de cirurgia, de biópsias.
vamos percebendo as diversas batalhas que vamos enfrentando, quer em termos de saúde física, quer emocional, precisamos de espiritual também, precisamos nos cuidar em oração. Hoje também, de uma forma particular, queria muito que nós nos sentíssemos desafiados a orar pela nossa nação. É dia de eleições, precisamos de também estar comprometidos com a nossa responsabilidade enquanto cidadãos e, portanto, se ainda não votaram, devem-no fazer hoje, é nossa responsabilidade também, mas precisamos de orar pelos nossos governantes, precisamos de orar por sabedoria para podermos também exercer esta nossa intervenção de acordo com a vontade de Deus. Então são muitas as razões pelas quais nós precisamos de orar e de manter o nosso coração em proximidade com o Senhor. Eu vou pedir ao irmão Carlos, por favor, que possa vir aqui à frente para nos dirigir. Nós vamos ficar de pé e vamos à presença do Senhor em oração, pedindo nesta hora por cada um de nós, por estes assuntos, pelos irmãos que nos faltam hoje aqui também, e que em tudo o Senhor realmente seja abençoador sobre as nossas vidas. Vamos orar. Pai Santo, nós te agradecemos, bendito Deus, pela oportunidade que dás ao teu povo para nesta manhã se poder reunir aqui na tua casa, Senhor. Te agradecemos pelas bênçãos que nos tens dado. Te agradecemos pela vida, pela saúde. Ó Pai Santo, te agradecemos por tantas bênçãos que tu derramas sobre nós, ainda que nada merecendo de ti, Senhor. Pai Santo, nesta hora nós te queremos rogar que sejas com aqueles nossos irmãos que pelas suas enfermidades não podem estar aqui juntamente connosco para louvar o teu nome, Senhor. Pedimos que a ação do teu Santo Espírito se possa fazer sentir nos seus corpos, mas sobretudo nos seus corações. Sim, seja, Pai querido. Bendito Deus, confortando-os e alimentando a esperança que um dia depositaram em ti, Senhor. Que eles se possam manter firmes, mesmo no meio das enfermidades e das provações. Sim, seja. Te rogamos também uma bênção especial, bendito Deus, para aqueles que um dia, tendo contacto com a tua palavra, se têm desviado. Pai, tem graça, Santo Deus. Rogamos-te, Pai Santo, para esses e sobretudo nos seus corações, a ação do teu Santo Espírito, Senhor, trazendo-os de volta, levando-os a ver o caminho que estão trilhando, Senhor, que está longe de ti. Nós te agradecemos, bendito Deus, por estes momentos que nos concedes. Te agradecemos por os momentos que nos dás de podermos louvar. Obrigado. Te agradecemos pelos momentos que nos dás de aqui reunidos podermos escutar a tua palavra, Senhor. Abençoa os nossos corações e, bendito Deus, que tu possas abençoar também aqueles que dirigem e governam a nossa nação. E neste dia tão particular, que tu possas dirigir a cada um de nós, Senhor, nas escolhas que tem que fazer. Bendito Deus, te rogamos a tua orientação e a tua ação nas nossas vidas e também na vida da nossa nação. É o que nós te imploramos no nome santo de Jesus. Amém. 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 Amados irmãos, lembram-se quando aqui há alguns tempos atrás nós não podíamos estar aqui ao domingo de manhã para ter um tempo de culto? Lembram-se como foi duro não podermos nos juntar como comunidade, como igreja, experimentar desta doce e preciosa comunhão, não podíamos experimentar abraços, não víamos os sorrisos, andávamos todos mascarados, não é? Foi particularmente difícil naquele período não podermos estar juntos para fazer o que de mais precioso o Senhor nos permite fazer enquanto comunidade, enquanto expressão do reino, que é louvar o nosso Deus. Hoje, alguns irmãos nossos não o podem fazer. Alguns vivem em lugares onde é proibido.
Alguns estão impedidos também por razões de saúde, não o podem fazer. O Senhor, a nós, os que estamos aqui, e eu sei que alguns estamos aqui com algumas dores, com algumas dificuldades, mas o Senhor nos tem dado a graça de podermos estar aqui. A nós, o Senhor nos tem dado a graça de podermos estar juntos aqui, com liberdade, com conforto, mas acima de tudo com a razão certa para fazermos aquilo que nos fez vir aqui hoje de manhã, louvar e bendizer o nosso Deus. Se isto não são razões suficientes, eu sou capaz de listar muitas outras, porque de facto Jesus é digno de todo o louvor, de toda a adoração, e não há nada que nós possamos desejar mais do que estar agora juntos e possamos louvar e bendizer o nosso Deus. Amém, amados? Estamos entusiasmados para o fazer? Então, por favor, juntamente com o nosso grupo de louvor, vamos louvar o nosso Deus. Bom dia, irmãos. Acho que o pastor já falou tudo, já resumiu tudo. Estamos aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor nessa manhã. E é muito bom. A palavra de Deus vai dizer que quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união. Nós estamos aqui para louvar e bendizer o nome do Senhor. E estamos prestando o nosso culto racional ao Senhor. Então, que essa manhã você possa lembrar que você está no palco e que o Senhor está na plateia, esperando que você dê o seu melhor para louvar e engrandecer o nome dEle. Amém? E nós vamos cantar um hino que fala assim: quão bom e agradável é estar unidos em louvor, né, ao Senhor. Então, vamos cantar forte essa canção que é tão linda, irmãos. Para te louvar.
momento nós vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra em Salmo 24, do versículo 1 ao versículo 10. Eu vou convidar os irmãos a ler. Eu vou fazer o seguinte, vamos fazer uma leitura alternada. Eu vou ler o primeiro versículo, a igreja lê o segundo, eu leio o terceiro e assim vamos seguir, tá bem? Diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habita. Os irmãos agora, o 2. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de pertencer no seu santo lugar? Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus da sua salvação, do Deus da sua salvação. 6. Essa parte eu gosto muito, irmãos, particularmente. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Todos. Quem é o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Amém. Nós estamos aqui para louvar esse Rei da Glória, o Senhor poderoso na guerra, o nosso Deus. Amém? Vamos exaltar esse Rei, irmãos. Ele é exaltado, o Rei é exaltado para sempre. Eu louvo. Ele é exaltado, o Rei é exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade reinará. Terra e céus, louvai o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado para sempre. Início. Ele é exaltado, o Rei é exaltado para sempre. Eu louvo. Ele é exaltado, o Rei é exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade reinará. Terra e céu, louvai o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado para sempre. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado para sempre. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei é exaltado para sempre. Amém. Ele é exaltado para sempre. Nesse momento, irmãos, nós vamos dedicar os nossos dízimos e ofertas para a casa do Senhor, né? E nós vamos fazer isso cantando o hino Santo, Santo, Santo. Então, você fica à vontade para trazer o seu dízimo e sua oferta enquanto nós estamos louvando ao Senhor. Amém? Santo, 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 Deus onipotente, sendo Deus.
Querido Deus, nós agradecemos tanto porque podemos ir à Tua presença de tantas formas diferentes e podemos entregar a nossa adoração de tantas formas diferentes. Obrigada por este privilégio de termos acesso direto a Ti, pelo Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. E nós, neste momento, queremos entregar nas Tuas mãos, na Tua presença, estas ofertas, Senhor, e dizemos que entregamos para Ti, Senhor, para que Tu faças a Tua vontade neste lugar, Senhor, e através de nós, Pai. Entregamos tudo nas Tuas mãos, tudo o que temos, tudo o que somos, tudo aquilo que nós Te entregamos, que possamos entender que nada é nosso, é tudo Teu e tudo vem de Ti, Senhor. Recebe a nossa adoração, nosso louvor nesta manhã, Senhor, que seja genuíno e de coração contrito, Senhor, e quebrantado na Tua presença. É isto que oramos e agradecemos, Senhor, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, irmãos. Nesse momento nós vamos cantar uma outra canção que diz assim: ó, por que duvidais sobre as ondas do mar? Eu vou pedir para que a gente fique em pé, irmão, nesse momento. Vamos cantar de pé essa canção. Muitas vezes nós estamos aflitos e preocupados, e muitas vezes nós olhamos o tamanho das ondas e das adversidades que estão ao nosso redor e nós começamos a ter medo. Mas vamos cantar essa canção lembrando que é o Senhor que está em nosso barco. E mesmo que Ele muitas vezes, né? Hoje o pastor vai trazer hoje uma palavra, uma mensagem a respeito disso. Né? E muitas vezes a gente acha que, oh meu Deus, eu não estou ouvindo, eu não estou vendo, mas o Senhor está lá. Então, não vamos duvidar do poder desse Deus e lembrar que Ele sempre está conosco. Amém? Então vamos cantar com toda a força essa canção, essa manhã. Cristo caminho abrir.
nesse Deus. Nesse momento eu vou chamar as crianças aqui para frente. Nós vamos continuar cantando sobre esse Deus que é tão grande, tão forte, tão potente. Os irmãos podem ficar sentados nesse momento. Nós vamos relembrar para a igreja essa canção. A canção diz assim: meu Deus é tão grande. A igreja já conhece, nós temos cantado essa canção. E o que é... Quer ir para ali? Tá bom. Obrigada. Nós temos cantado, nós já cantamos bastante essa canção, mas as crianças lá em cima estão aprendendo, né, sobre o poder de Deus. Então, nós vamos cantar juntos, vamos relembrar esse coro que vocês já sabem tão bem, né, que a Lena canta com vocês lá em cima na salinha, tá bom? Vamos lá? A gente vai relembrar e depois a igreja junto, tá bom? Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. Os montes são dele, os rios são dele, os céus lhe pertencem também. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. Nada há que não possa fazer. Nada há que não possa fazer. Lembraram? É fácil, né? Então agora a gente vai ficar de pé, de novo. Vamos ficar de pé e vamos cantar bem forte. A irmã Lena está aqui, olha. A Lena está aqui fazendo os gestos e eu também estou aqui seguindo a Lena. Então, todos juntos, a igreja toda fazendo os gestos, tá bom? Vamos lá. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. Os montes são dele, os rios são dele, os céus lhe pertencem também. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, nada há que não possa fazer. Nada há que não possa fazer. Nada há que não possa fazer. Amém. Eu vou chamar o Rui aqui nesse momento para orar pelas crianças. Por favor, Rui, um pai que ore aqui por essas crianças. Vamos orar. Querido e Pai, te abençoamos, Senhor, por estarmos aqui todos hoje para te louvar, Senhor, para te agradecer, Senhor. E tu sabes, Senhor, cada problema que cada um que aqui está tem, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, dá-nos um dia bom, abençoa estas crianças, Senhor, hoje e para sempre, Senhor. Estai connosco agora a seguir para ouvir a palavra, Senhor, do teu servo, Senhor. E que ela entre nos nossos corações e que nos eleve ao mais alto, Senhor dos céus, para entendermos a tua palavra, para levarmos a tua palavra nos nossos corações, Senhor. Por todas estas coisas, Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Espero que os irmãos não esqueçam o que acabámos de cantar. Mantenham em mente a letra deste último coro que cantámos com as crianças. Meu Deus é tão grande, tão forte e potente, não é? Nada há que Ele não possa fazer. Bom, vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, em Marcos capítulo 4. Sei que isto tem sido uma semana com muita chuva e a chuva e os dias cinzentos às vezes não animam muito o nosso coração, mas, amados, não se esqueçam que nós somos o povo mais feliz ao cimo da terra. Amém? Eu não vi muitos à mesa, não sei se toda a gente está convicta disso. Mesmo com tudo aquilo que nós tínhamos a viver e a experimentar, não há ninguém sobre a face da terra que seja mais feliz, que tenha mais esperança do que nós. Ok, ainda bem. Marcos capítulo 4, versículo 35,
Veja o que é que acontece a povo feliz. A gente que é portadora de esperança. Às vezes estão no barco e há uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos à outra margem. Eles, despedindo a multidão, levantaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se um grande temporal de vento e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento aquietou-se e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Porque não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amados, muito provavelmente todos nós já fomos surpreendidos por alguém em quem tínhamos depositado expectativas, alguém que já nos surpreendeu no percurso da nossa vida, enquanto nos relacionámos, enquanto nos aproximámos deles, e pudemos ter sido surpreendidos para o bem e para o mal. Provavelmente já lidámos com pessoas que pensámos: bom, este meu relacionamento, esta minha proximidade com esta pessoa não vai trazer nada de extraordinário à minha vida, e de repente percebemos que, uau, algo maravilhoso acontece. O contrário também. Já tivemos relacionamentos em que tivemos expectativas de acontecer algo extraordinário e depois fomos surpreendidos negativamente. Isso é normal na nossa caminhada, no nosso percurso. Hoje é dia de eleições, amados, como sabem, e se os irmãos não andaram muito distraídos, perceberam que nas últimas semanas muita gente prometeu muita coisa. Muita coisa. Infelizmente, provavelmente, daqui a uns meses ou umas semanas podemos ficar desanimados. Porque há alguns que prometeram algumas coisas, eventualmente, desconfio eu, que não vão cumprir com tudo aquilo que disseram. Criamos expectativas, criamos ideias sobre aquilo que poderá acontecer. Isso é uma realidade da nossa vida, daqueles que se aproximam e que são parte da nossa caminhada, inevitavelmente. Jesus começou esta caminhada e começou, como nós temos lembrado, a apresentar e a manifestar e a revelar um novo reino. Ele veio apresentar um novo reino. Esta boa notícia, este evangelho, que é Ele mesmo, Jesus Cristo, Ele é a boa notícia, começou a ser revelado de uma forma como nunca tinha sido visto anteriormente. O povo de Israel nunca tinha visto nada semelhante. Este era um novo momento, esta era uma nova revelação, porque também foi o momento em que Deus, o Pai, decidiu comunicar de uma outra forma, através do seu próprio Filho. A verdade é que, sendo Ele o Messias, o prometido, muitos tinham já expectativas sobre a vinda desse rei, sobre a vinda desse Messias. Provavelmente alguns, quando começaram a ouvir o Senhor Jesus Cristo e até a forma como o seu ministério se iniciou, começaram logo a ter algumas dúvidas em relação a este reino que Ele apresentava. Muitos, ao contrário, provavelmente criaram expectativas que foram além daquilo que de facto deveria ter acontecido, principalmente em relação ao rei, aquele que agora era a expressão deste reino. Alguns olharam para Cristo e tiveram uma expectativa que acontecesse alguma coisa, que provavelmente não aconteceu como eles esperavam. A verdade é que o Senhor Jesus, no início do seu ministério, chamou a si 12 discípulos que aceitaram um convite para ser parte deste reino. Eles foram chamados por Jesus, eles deixaram tudo para trás, aceitaram o convite e iniciaram esta experiência única de proximidade, de intimidade com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, juntamente com eles, foi desenvolvendo a sua missão, o seu propósito, caminhando, vivendo cada dia de uma forma muito intensa e intencional também. Cada dia do Senhor Jesus Cristo daria tanta coisa para nós pensarmos e meditarmos hoje.
João diz que tudo aquilo que Jesus fez, obviamente, não caberia em todos os livros do mundo. Amados, conseguimos imaginar o que era passar um dia com Jesus e pensar tudo aquilo que ele dizia, que ele fazia, e perceber que tudo isso era manifestação de um reino, tudo isso era expressão de um rei que vinha apresentar algo absolutamente extraordinário e novo. Com toda a certeza isso seria algo incrível para todos nós. Mas foi neste ambiente e desta forma que o Senhor Jesus começou esta caminhada com os seus discípulos, e o que foi acontecendo é que diariamente foram acontecendo coisas surpreendentes. Ninguém ficou indiferente. Era impossível ficar indiferente. Era impossível ficar indiferente à forma como o Senhor Jesus vivia todos os dias. Imaginem os discípulos, os próprios discípulos. Quando eles pensavam que já sabiam alguma coisa sobre Jesus, Jesus surpreendia-os com alguma coisa. Quando eles já deviam saber algumas coisas sobre Jesus, eles esqueciam-se e Jesus surpreendia-os. Já percebemos, amados, que desde o primeiro momento a autoridade do Rei de Jesus foi sendo manifestada. Mas certamente mesmo aqueles que iam aceitando o convite para serem parte do reino, certamente alguns deles iam tendo algumas dúvidas neste percurso. Provavelmente, como já lembrámos, alguns foram criando expectativas diferentes. Muitos foram questionando o reino e o rei também. Muitos questionaram a autoridade do rei. E não poucas vezes Jesus foi confrontado com isso. Que autoridade tens tu para fazer isto? Mas algo que ficou muito evidente a partir do primeiro momento é que Jesus tinha autoridade. E um dos aspectos dessa autoridade é que Jesus sabia coisas que eles não sabiam. É verdade. Jesus sabia coisas sobre aqueles que estavam junto deles que eles nem propriamente eles conheciam sobre si próprios. O Senhor Jesus conhecia problemas que essas pessoas tinham, que eles nem sonhavam que tinham esses problemas. Mas Jesus sabia. Há um episódio que nos ajuda a compreender isso também. E eu vou pedir aos irmãos, tendo a vossa Bíblia aberta, que possamos ir um pouquinho atrás, até Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, logo no início do capítulo, registra-nos um episódio que nós conhecemos muito bem, este episódio. Jesus está em Cafarnaum. A fama de Jesus tinha-se espalhado. Aonde ele ia, muita gente ia para lá. Muitos deles, ouvindo os milagres que Jesus tinha feito e realizado, procuravam Jesus para serem alcançados por esse milagre. Os primeiros versículos do capítulo 2 de Marcos registram um desses momentos. Jesus está numa casa, a casa está repleta de gente e há 4 amigos que trazem um seu amigo paralítico porque ele tinha um problema e precisava de ter um encontro com Jesus naquele dia. E a descrição do texto, os irmãos bem lembram, na impossibilidade de eles entrarem pela porta, porque muita gente estava, eles subiram sobre o telhado, sobre o terraço por cima da casa, abriram um buraco, os irmãos imaginam o que se estava a passar lá embaixo e de repente começar a abrir um buraco na casa e 4 alucinados iam abrindo um buraco de forma que pudessem descer o seu amigo na cama e desceram o seu amigo em frente a Jesus, um homem que era paralítico, não tinha possibilidade de o fazer sozinho, e aqueles homens fizeram aquilo. E sabem, aquele homem que desceu à frente de Jesus naquele dia tinha 2 problemas. Ele tinha 2 problemas, provavelmente tinha mais. Mas eu sei que ele tinha 2 problemas, porque a Bíblia diz. Um problema, ele sabia que tinha esse problema, ele era paralítico. Esse era o primeiro problema. O segundo problema, provavelmente ele não tinha consciência dele, mas Jesus sabia. Ele era um pecador. Ele era um pecador. E este homem que foi levado pelos seus 4 amigos, na sequência das notícias dos milagres que tinham vindo a acontecer e que Jesus estava a realizar, levaram-no com toda a certeza e obviamente tinham fé que Jesus tinha poder. O que é que nós cantámos há bocado? Que ele tem poder, não é?
Nada há que ele não possa fazer? Eles já tinham essa noção. Não havia nada que Jesus não pudesse fazer, porque eles já tinham visto fazer isso. Já tinham ouvido as notícias que Jesus tinha curado pessoas, que tinha feito sinais absolutamente sobrenaturais, e aqueles 4 homens e aquele seu amigo, o quinto, que estava naquela cama, tinham fé que Jesus podia resolver o problema grave que ele tinha. E qual era o problema que ele sabia que tinha? Ele era paralítico. Ele não podia andar. Esta foi a expectativa de todos eles. E eles estavam de fé genuína. Uma fé genuína porque Jesus diz que ela é genuína. Uma fé genuína que, de facto, algo podia acontecer de extraordinário naquele dia. Mas sabem, Jesus é muito mais do que aquilo que nós esperamos. Jesus é muito mais do que aquilo que aqueles 5 homens pensavam que Jesus era. Porque eles pensavam que Jesus tinha poder para o curar. Eles tinham fé que Jesus tinha poder para o curar. E Jesus tinha poder para o curar. Mas Jesus, que nos surpreende e sabe mais do que aquilo que nós sabemos, sabia que ele tinha outro problema. Aquele homem tinha um outro e grave problema. E por esse motivo, o Senhor Jesus, perante tudo aquilo, e em resposta a uma fé genuína, mesmo sem lhe ser pedido, o que é que Jesus faz? Jesus resolve o seu maior problema. Versículo 5 do capítulo 2. Vendo-lhes a fé, disse-lhes Jesus ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Os irmãos imaginam o que é que aqueles 4 homens, e ele e o 5º homem, pensaram naquele momento? Não, Jesus, não foi por isso que eu vi. Não, esse não era o meu problema, Jesus. O meu problema é eu sou paralítico. É por isso que eu estou aqui. Ele pensava que tinha aquele problema e que aquele era o problema mais grave da sua vida, mas Jesus sabia mais do que ele. E Jesus sabia que ele tinha um problema maior. E Jesus, naquele momento, decide apresentar o reino. E este é um reino de perdão e de salvação. Este é um reino também de cura, e por isso no versículo 10, ele é curado. Mas Jesus, que tem toda a autoridade neste reino, Jesus que pode fazer qualquer coisa, Jesus que vai sempre nos surpreender e que sabe muito mais do que nós sabemos, naquele dia resolveu não só resolver o maior problema daquele homem, que era falta de perdão, um problema da presença do pecado na sua vida, mas não só faz isso na vida dele, como apresenta um reino de perdão, de restauração e de salvação a todos aqueles que estavam ali. Jesus é extraordinário, amados. Jesus é extraordinário. Mas, voltando ao texto de capítulo 4, por favor, voltem as vossas páginas um pouquinho mais à frente. Se aquele dia, o dia lá em Cafarnaum, foi um dia normal no reino de Deus, no reino dos céus, com Jesus, o Rei, a apresentar este reino, passado uns dias, houve outro dia normal. Houve outro dia normal. Isto é um episódio do reino dos céus. E num dia normal, o que aconteceu é que Jesus estava com os seus discípulos, como habitualmente acontece no reino, com os seus discípulos, e no fim de um dia desses, sabem, no reino também é cansativo. As pessoas cansam-se no reino. E Jesus e os discípulos estavam cansados de um dia muito intenso. E Jesus, que é o rei, decidiu naquele dia dizer aos seus discípulos: nós vamos apanhar um barco, vamos pegar no barco e vamos para lá para o lado leste do mar da Galileia, nós precisamos de ir para lá. E para eles, para Jesus e para os discípulos, aquilo não era estranho, eles diversas vezes usavam o barco, alguns deles eram pescadores, portanto era-lhes normal entrarem no barco e fazerem esta viagem e responderem a esta demanda de Jesus. Mas diz o texto que num dia normal no reino, Jesus também estava cansado. Uau, Jesus cansa-se, é verdade. O Jesus estava cansado. Lembram-se que o Evangelho de Marcos começa por dizer que este é o princípio do Evangelho de Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Jesus, na sua realidade e dimensão humana, cansava-se. Ele estava cansado. E o que é que Jesus fez? Fez uma coisa que todas as pessoas devem fazer quando andam de barco e estão cansadas. Por favor, não vão para a proa do navio, vão para a popa do navio. Eu aprendi isso na prática. Para quem vive nos Açores há algum tempo, aprende que se quer fazer uma viagem de barco minimamente estável, vai para a traseira do barco, não vai para a frente do barco, porque na frente do barco vai levar com o impacto de todas as ondas e vai saltar fora. E Jesus fez aquilo que é normal, foi para a parte de trás do barco,
Jesus levou a almofada. É verdade, não é? É incrível, não é? O texto diz que Jesus levou a almofada naquele dia. Portanto, se algumas pessoas costumam levar a almofada para as suas viagens, não é estranho, porque Jesus levou um travesseiro e estava reclinado e dormindo sobre o seu travesseiro. E num dia normal do reino, enquanto eles atravessavam para o lado leste do mar da Galileia e Jesus estava a dormir, levantou-se uma tremenda tempestade. E a situação é muito grave. Vejam o que diz o versículo 37. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Eu não sei quantos de vós já tiveram a experiência de andar no mar no meio de uma tempestade. Eu não sou muito feliz por isso, mas já passei por algumas e não é definitivamente o melhor lugar para estar. É muito assustador, muito assustador. E a situação era uma situação grave e assustadora. Tão grave que os discípulos temeram pela sua vida. E é aí que nesse momento eles procuram Jesus porque eles tinham um problema. De facto, eles tinham dois problemas. Eles sabiam. O segundo, Jesus ia lembrar-lhes. E o grande problema que eles tinham naquela hora é que eles temeram pela sua vida, porque estava assustador. As ondas estavam muito grandes e o barco estava quase a encher-se de água e nós sabíamos o que é que poderia acontecer do ponto de vista da sua vida se isso se concretizasse. A verdade é que eles temeram pela sua vida e este é um problema real e grave. É um problema real e grave de discípulos que fazem parte do reino. Às vezes, nós tememos pela nossa vida. E esse é um problema grave. Mas Jesus sabia que eles tinham outro problema. E esse sim, bem mais grave. O outro problema que Jesus identifica, que é falta de fé, esse sim é um problema muito grave. E Jesus, ali no texto, conforme nós vamos acompanhando, percebemos que enquanto Jesus resolveu o primeiro problema deles, e fê-lo de uma forma simples, ele disse ao mar para se acalmar e ele acalmou. É muito simples. Já não é tão simples Jesus tratar do segundo problema. Porque naquele ponto da caminhada deles com Jesus, eles já deviam saber que podiam ter fé em Jesus. E que se Jesus estava no barco, mesmo que houvesse uma tempestade grave, eles estavam tranquilos. Eles podiam confiar. E Jesus, naquele dia, tratando do primeiro problema que eles sabiam que tinha, ele trata do segundo problema. Ele mostra-lhes a solução. Ele denuncia primeiramente o problema. Ele, no versículo 4, faz uma pergunta. Aquelas perguntas inquietantes que nós consideramos durante muito tempo, à quarta-feira. Por que é que vocês não têm fé? Como é que é possível vocês, nesta altura, não terem fé? E Jesus mostra-lhes a solução. Aliás, Jesus é a resposta a esse problema. Ele é a resposta à falta de fé. E como é que eles perceberam isso? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Jesus mostra-lhes isso, mostrando o poder e a autoridade que ele tem sobre o vento e sobre o mar. Ele surpreende-os fazendo uma coisa que provavelmente eles ainda não tinham visto, mas que deviam saber que Jesus tem poder. Ele era o Cristo, o Filho de Deus, e portanto ele tinha toda a autoridade e todo o poder. E naquele dia, amados, quando eles pensavam que tinham um problema, eles de facto tinham dois problemas, e Jesus preocupa-se acima de tudo com o segundo problema, esse realmente muito grave. Mais uma vez, num dia normal no reino, Jesus surpreendeu os seus discípulos. A verdade é que Jesus permitiu que eles passassem por aquela tremenda e assustadora situação para que eles pudessem ser tratados de um problema grave, que era a falta de fé, que eles nem sequer tinham identificado, mas que era um problema para eles. Amados, este era só mais um dia normal no reino de Deus, no reino dos céus, com Jesus o Rei. E como é que nós aplicamos isso à nossa vida? Bom, estes dois textos dão imensas aplicações para nós considerarmos. Mas, amados, a verdade é que nós estamos num caminho
que começa com um convite de Jesus para sermos cidadãos deste reino. Jesus apresenta-nos este reino, Ele é esta boa notícia, Ele não só é aquele que convida, mas é aquele que de facto permite que nós façamos parte deste reino. Ele faz-nos este convite. E agora considerando este mês, é um mês que nós queremos muito considerar este convite, esta caminhada, e vamos culminar esta jornada no último domingo, celebrando a Páscoa de Jesus Cristo. E estamos a considerar aquilo que de facto é a essência do Evangelho, das boas novas. Este Evangelho que é uma pessoa, que é Jesus Cristo, nada mais, nada menos. Ele que é vida. Uma vida com Jesus, em que Ele é Rei e Ele quer ser tudo em cada um de nós. Ele quer ocupar todo o espaço da nossa vida, de cada um de nós individualmente e como igreja. Eu queria recordar as palavras de Tim Keller. Joel, podes por favor pôr novamente esse texto? O Evangelho não é sobre escolher seguir um conselho de alguém, mas sim sobre ser chamado a seguir um Rei. Não só alguém com poder e autoridade para lhe dizer o que precisa de ser feito, mas alguém com poder e autoridade para fazer o que precisa de ser feito e depois oferecê-lo como boas novas. Que palavras sábias de Tim Keller para resumir aquilo que de facto é o reino. Amados, lembrar mais uma vez que este Jesus que nos está a apresentar o reino, apresenta-nos um reino onde há uma cruz. No centro deste reino há uma cruz onde Jesus esteve crucificado, mas já não está mais. Por causa dessa cruz houve um túmulo, ele esteve lá sepultado, mas já não está mais, o túmulo está vazio. Ele está-nos a apresentar um reino onde Jesus é o Rei, e Ele está no seu trono celestial, Ele está num lugar glorioso, onde um dia nós seremos recebidos todos. Amém, aleluia. Este é o reino que nos é apresentado por Jesus, amados. E num dia normal do reino, para o qual o Senhor Jesus nos tem convidado a ser parte, é provável que haja umas paralisias e é provável que haja aí umas tempestades assustadoras. Mas sabem, este rei que nos convidou a ser parte deste reino, ele prometeu uma coisa muito simples, prática, mas absolutamente transformadora. É que ele disse que estaria connosco todos os dias. Estaria connosco todos os dias. Isto deve significar alguma coisa de muito importante. É que não só os discípulos daquela altura tinham Jesus ali e viveram aquilo com Jesus, mas ele disse a cada um de nós, convidando-nos para este reino, eu vou estar convosco todos os dias. Vou estar convosco todos os dias. E não vou vos abandonar. Um dia no reino é assim, um dia em que de vez em quando há algumas dificuldades, mas um dia onde nós temos a presença de Cristo. E Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Rei, e nós vivemos isso numa experiência de intimidade e de proximidade profunda com Ele. Isto não é um relacionamento superficial, não. Ele vem para ser nosso Senhor, Ele habita na nossa vida. Ele faz presente. E sabem, este Rei que se faz presente sabe coisas sobre nós que nem nós mesmos sabemos. Pensavam que era só sobre o paralítico e sobre os discípulos. Não, sabem, Ele sabe coisas sobre ti, sobre mim, que nem eu próprio sei. É provável, amados, que por causa disso nós sejamos surpreendidos. Tal como os discípulos foram, tal como aqueles 5 homens foram. É muito provável que num dia normal do reino, quando nós temos um rei como Jesus, que sabe coisas sobre nós que nem nós mesmos sabemos e que tem todo o poder, que de repente nós possamos ser surpreendidos. E vamos ser, amados. Porque, sabem, na nossa vivência diária do reino, é assim que nós vivemos. Nós vivemos em intimidade profunda com Cristo, Ele faz parte da nossa vida. E sabem, mesmo estando no barco, vêm tempestades. Vêm tempestades. E sabem, num dia normal do reino, nós vamos lidar com dificuldades e problemas. Algumas delas, Jesus vai pura e simplesmente permitir. Outras Ele vai trazer até nós. Ele faz questão de virem, porque Ele sabe de problemas que nós temos, que nós nem nós mesmos sabemos. E sabem, Jesus vai estar sempre com Ele, connosco. E em todas as situações, em todas as dificuldades, em todas as batalhas, nós temos que fazer sempre a pergunta certa.
E a pergunta nunca vai ser porquê. A pergunta certa é para quê? E muito provavelmente, amados, aquilo que Jesus nos vai dizer, bom, tu estás a passar por isso porque tens um problema que tu não sabes, mas que eu preciso de resolver na tua vida. Um problema que tu nem sonhas ter, mas que eu sei que tu tens e eu preciso de te ajudar a resolver esse problema. E só eu posso fazer, diz Jesus para nós. Isto não nos é muito estranho. Os irmãos, por favor, mantenham a vossa mão aí em Marcos, mas vamos até Tiago, capítulo 1. Porque o irmão de Jesus, Tiago, que ouviu também do Senhor Jesus muita coisa, ele às tantas é usado e inspirado pelo Espírito Santo para escrever algo muito importante e que diz muito sobre um dia normal no reino. Tiago, capítulo 1, versículo 2. Estávamos a falar de um reino que nos surpreende, não é? Diz o texto, trazido até nós, através de Tiago, que quando nós lidarmos aí com uma tempestade, com uma paralisia, com qualquer problema, em vez de nos entristecermos, parece que temos que nos alegrar. Que reino é este, amados? Que reino é este? Meus amados, meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria, os irmãos estão todos, Tiago capítulo 1, Tiago 1, 2. Meus irmãos, tendo por motivo de toda a alegria passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, íntegros e nada deficientes. Uau, que dia maravilhoso e normal no reino. No reino é assim, amados. Jesus permite e traz coisas à nossa vida, tempestades, batalhas, com um objetivo, de cuidar de nós em problemas que nem nós sonhávamos que tínhamos. Este é o reino para o qual o Senhor Jesus nos está a convidar. Então, nesta caminhada, nesta vivência diária no reino, Jesus será sempre muito mais do que aquilo que esperamos, amados. Uma das intervenções mais destrutivas que Satanás anda a fazer é anunciar e convencer alguns que Jesus já não tem nada para nos surpreender. Um dia normal no reino, em que Jesus é o nosso Rei, em que Ele é o Senhor da nossa vida. Amados, tudo o que está muito próximo de acontecer é alguma coisa surpreendente, porque caminhar um dia com Jesus não pode ser uma coisa muito normal. Tem que ser algo muito surpreendente, amados. Um dia normal no reino é que Jesus, mais uma vez, vai fazer muito mais do que aquilo que nós esperamos. Porque Ele sabe coisas que nós não sabemos. E vamos ser diariamente surpreendidos. Vamos ser confrontados com problemas e dificuldades que tantas vezes nos distraem a atenção, porque sabem, quando nós estamos a olhar para esses problemas, nós pensamos que esse é o maior problema que nós temos. E Jesus está lá a dizer, não, esse não é o teu maior problema. Há outro. E esse veio à tua vida para resolver o outro. Amados, num dia normal do reino, Jesus está connosco e Ele vai nos surpreender porque sabe coisas que nós não sabemos e vamos perceber que afinal temos outros problemas, temos outras dificuldades que nem sonhávamos ter, e aí Jesus age. Ele revela-se, e Ele cuida, Ele acalma a tempestade. É provável que Ele até traga a cura, outras vezes não, outras vezes a graça nos basta. E sabem, enquanto pensava sobre isto, ao longo desta semana, debatia-me, mas como é que eu sei? Que elementos nós temos para avaliar se um determinado problema é um problema grave ou não? E de repente o texto respondeu-me de uma forma muito interessante e muito esclarecedora, amados. Sabem, para Jesus curar o paralítico e para Jesus acalmar a tempestade, Jesus não precisou de morrer na cruz. Ele não precisa de morrer na cruz para tratar desses problemas. Ele faz acontecer. Ele tem todo o poder. Ele é grande, é forte. Nada há que Ele não possa fazer.
Ele não precisa de morrer na cruz para acalmar tempestades ou para curar pessoas ou para fazer qualquer outra coisa extraordinária. No entanto, para perdoar pecados e para dar alicerce a uma fé salvadora, ele teve que morrer na cruz. Ele teve que morrer na cruz. O apóstolo Paulo lembra-nos lá em 1 Coríntios 15, 14, que se Jesus não morreu na cruz e não ressuscitou, a nossa fé é vã. Para eu ter uma fé que me dá esperança, para eu ter uma fé que me dá segurança, para eu ter uma fé que me sustenta a cada dia, que me dá aquela paz que mais ninguém pode dar, para me dar aquela esperança absoluta, para eu ter acesso, uma fé que me dá acesso ao reino, porque este é um reino de acesso através de uma fé verdadeira, uma fé que está alicerçada em Cristo, Cristo crucificado, Cristo sepultado, mas Cristo ressurreto. Ele teve que lá ir. Bom, é assim que nós identificamos os problemas graves. Não é extraordinário viver neste reino, amados? Não é extraordinário viver num reino que mesmo que Jesus decida não curar ou não parar a tempestade num determinado momento, nada nem ninguém me vai separar do amor dele. Nada nem ninguém. Não há problema nenhum, não há dificuldade nenhuma neste mundo que possa fazer isso. Sabem porquê? Porque ele morreu na cruz por mim. Ele morreu na cruz por nós, amados. Não é extraordinário viver neste mundo? Ter alguém como Jesus que cuida mesmo dos meus problemas, daqueles graves que eu penso que são graves e que cuida daqueles que realmente são muito graves e que ele, só muitas vezes ele é que sabe e que me revela. Não é extraordinário viver neste reino? Viver num reino em que Jesus sabe muito mais do que aquilo que eu imagino. Viver num reino com Jesus em que ele é muito mais do que aquilo que eu algum dia imaginei que ele poderia ser. Viver num mundo em que tenho um Rei e Senhor que deu a sua vida na cruz por mim e por ti. Amados, não há nenhum problema, não há nenhuma dificuldade em nós pedirmos ajuda a Jesus quando a tempestade vem. Obviamente que não. Nem quando há uma dificuldade de qualquer outra ordem. Não há problema nenhum. Nós somos conduzidos a isso. Vai haver momentos normais no reino em que aquilo que vem até nós é assustador e é perturbador e tantas vezes tenta nos desanimar. O que não pode acontecer é nós ficarmos surpreendidos ou até às vezes zangados com Jesus quando Ele nos disser que esse problema é para resolver outro que tu não sabias que tinhas e que eu não sabia que tinha. E sabem, nós às vezes ficamos zangados com Jesus. Porque a ignorância às vezes é uma bênção, não é? Não saber que temos um problema é bom. A não ser que esse problema nos afaste dele e seja tão grave que ponha em causa aquilo que Ele fez por mim na cruz. Amados, não há problema nenhum em a gente pedir ajuda a Jesus. Só não podemos esquecer quem Ele é. E não podemos esquecer que Ele sabe coisas que eu não sei. E que Ele pode fazer coisas na minha vida que eu não posso fazer. Porque foi Ele que morreu na cruz, não fui eu. Porque se eu tivesse morrido na cruz, não valeria de nada. Mas Ele, tendo morrido na cruz, valeu tudo. Valeu tudo. Eu vou pedir à Marta. A Marta vai partilhar connosco o pós-lúdio. Foi uma música que a Marta fez aqui há alguns anos, a propósito deste texto de Marcos, capítulo 4. E sabem, a nossa tendência natural e normal, quando vem uma tempestade, é fazer aquilo que os discípulos fizeram. É acordar Jesus e dizer a Jesus que temos um problema. Mas é curioso que este texto deve nos levar a fazer uma outra coisa. A dizer a Jesus, olha Jesus, se quiseres acalma a tempestade, se tu quiseres. Mas mais importante que isso é aumentar a minha fé. Porque no meio da tempestade, com a fé genuína e verdadeira, não há problema nenhum. Um paralítico, com a fé certa, com os pecados perdoados, não há problema nenhum. Podemos ir para o céu sem uma mão, sem uma parte do nosso corpo, não há problema nenhum. Não vamos é sem uma fé genuína.
alicerçada em Jesus Cristo. E algo que eu queria muito que nós pudéssemos interiorizar nesta caminhada é que nós somos chamados e convidados a um reino, que temos um rei que é Jesus, que sabe coisas sobre nós que nós não sabemos e que vai fazer coisas na nossa vida que nós nem imaginamos e que nos vai surpreender todos os dias. E uma das coisas que Ele pode realmente fazer e que faz com toda a certeza é dar-nos uma fé que é capaz de estar no meio da tempestade, é capaz de estar no sítio mais assustador da nossa jornada e mesmo assim não perdemos a esperança nem a certeza de quem somos e de quem Ele é. E por isso, nesta caminhada, o desafio é este. O mais fácil é pedir a Jesus para acalmar a tempestade. O mais desafiante é pedir a Jesus para fazer aquilo que nós precisamos que Ele faça. É que Ele aumente a nossa fé. Antes mesmo de ouvirmos o pós-lúdio, vamos orar e pedir que o Senhor possa continuar a falar connosco através da sua palavra e que ela possa transformar as nossas vidas. E, amados, não percam a noção de que é absolutamente extraordinário ser cidadão deste reino. Um reino que tem Rei Jesus, Ele que sabe muito mais do que aquilo que nós imaginamos, que Ele sabe tudo. Ele que é muito mais do que aquilo que nós imaginamos, porque Ele é tudo. Ele que tem poder muito além daquilo que nós podemos imaginar, porque Ele pode todas as coisas. É para este reino que o Senhor nos tem chamado e com toda a certeza isto vai ser dias e dias absolutamente surpreendentes. Que o Senhor seja honrado e glorificado nas nossas vidas. Pai, nós mais uma vez nesta manhã, perante Ti, perante a Tua palavra, só nos podemos render em adoração, Pai. Reconhecer que de facto Tu és um Deus absolutamente surpreendente e maravilhoso. Quando nós pensamos que já nada nos pode surpreender, Tu nos surpreendes de uma forma maravilhosa. Quando nós pensamos que sabemos alguma coisa, Tu nos mostras que sabes muito mais do que aquilo que nós sabemos. E que o Teu amor sublime, algo que também sempre será tão difícil de nós compreendermos, é suficiente para agir, tocar e transformar as nossas vidas, para que, pela Tua intervenção, nós possamos verdadeiramente experimentar a cada dia da nossa caminhada o que é ser cidadão deste reino, um reino para o qual Tu nos convidas e para o qual sermos convidados. Tu enviaste o Teu próprio Filho e o destes na cruz, o entregastes por amor de cada um de nós, para que nós possamos ser cidadãos deste reino e um dia possamos ser recebidos nos Teus braços na glória, Pai. Muito obrigado por isso. Nunca seremos suficientemente gratos, nem nunca conseguiremos expressar o impacto e a realidade que isto tem na nossa vida. Mas, Pai, dá-nos a graça de podermos crescer na compreensão através da Tua intervenção na nossa vida, da Tua revelação, na compreensão de quem Tu és. E sabemos que quanto mais Te conhecermos, mais próximos de Ti vamos estar. E quanto mais Te conhecemos, mais sabemos aquilo que Tu podes e vais fazer na nossa vida. Pai, muito obrigado por seres um Deus tão maravilhoso. E agora que Tu conheces os nossos problemas e conheces aqueles problemas que nós nem sequer ainda temos conhecimento, eu Te peço, Pai, que pela Tua graça e pela Tua misericórdia e pelo Teu amor e pelo Teu poder possas intervir na minha vida, na vida de cada um de nós aqui, na vida da Tua igreja, para que possamos realmente experimentar diariamente o que é ser cidadão deste maravilhoso reino, que é o Teu reino. E que em cada um desses momentos, acima de qualquer outra coisa, Tu possas realmente ser honrado e glorificado pela Tua intervenção e manifestação nas nossas vidas. E que tudo aquilo que Tu fazes em nós e através de nós possa gritar bem alto o quão maravilhoso Tu és. Pai, faz essa obra em nós. Aumenta a nossa fé e dá-nos discernimento e compreensão de quem Tu és, sabendo que isso vai naturalmente transformar o nosso dia. Dirige as nossas vidas. Mais uma vez nos entregamos nas Tuas mãos e pedimos a Tua graça, o Teu amor. Oramos estas coisas no nome que é sobre todo o nome. Este nome maravilhoso do nosso Rei Jesus Cristo. Amém e amém.